Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 23 de fevereiro, e você acompanha agora a reunião da Comissão de Finanças. Os trabalhos serão conduzidos pelo deputado Mazinho dos Anjos. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar os servidores da Comissão de Finanças, servidores da Assembleia, servidores da TV Assembleia. Cumprimentar o querido amigo deputado delegado Danilo Baense, que se encontra de maneira presencial ao meu lado na reunião da Comissão de Finanças. Nós ainda não temos quórum e provavelmente, devido já ao contato que a Comissão de Finanças fez com os gabinetes, não teremos quórum para a reunião da Comissão de Finanças de hoje, mas mesmo assim nós vamos instalá-la e vou declarar abertos os trabalhos da segunda reunião ordinária, da quarta sessão legislativa da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, que é realizada de forma híbrida nos termos do artigo 114-A, inciso 3º do Regimento Interno. Não farei leitura, discussão e aprovação da ata devido à falta de quórum e passo imediatamente, deputado delegado Danilo Baense, para o expediente. E pergunto se Vossa Excelência antes gostaria de fazer uma fala. Presidente, eu quero apenas saudar aqui os servidores da casa, saudar Vossa Excelência, parabenizá-lo, por estar conduzindo tão bem uma comissão importantíssima dessa casa, que é a Comissão de Finanças, e dizer novamente da dificuldade que Vossa Excelência está encontrando aqui na Comissão de Finanças, eu também estou encontrando ainda na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. Até 2018, a comissão tinha 5 membros. A partir de 2009, quando eu assumi aqui o primeiro mandato e assumi a presidência da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, foram incluídos mais 4 membros, então fomos para 9 membros. E é muito difícil que se tenha quórum. Agora nós conseguimos reduzir em 1 membro, tem um outro membro que também solicitou a saída e o desligamento da comissão, mas mesmo assim eu ainda tenho dificuldade. Imagina Vossa Excelência, com 9 membros numa comissão dessa, para colocar 5 deputados aqui, inclusive no ano eleitoral, ainda é muito mais difícil. Mas, de qualquer maneira, o trabalho que vem sendo realizado pela comissão é importantíssimo e eu quero fazer esse registro. O outro registro, presidente, é com relação a um projeto nosso que foi votado agora em fevereiro e foi aprovado. Um projeto com relação à gratificação para os vistoriadores da Polícia Civil. Só que aquele projeto já tinha sido aprovado no ano de 2025, então fazia apenas registro que o projeto foi votado 2 vezes. Então acho que ele tem um peso até maior, para ser aprovado à unanimidade aqui nessa casa. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Danilo, importante registro. Nós vamos fazer um esforço de conversar com os deputados no plenário para que eles possam estar presentes nas reuniões da comissão, tendo em vista que temos alguns projetos de leis para serem votados na Comissão de Finanças, que depende da presença dos colegas deputados para a votação. Então, passo aqui para o expediente, correspondências recebidas. Ofício Gabinete Deputada Janete, justificando a ausência no dia 9/2. Ofício Gabinete Adilson Espíndola, encaminhando justificativa de ausência no dia 9/2. Ofício Deputado Calegari, justificando a ausência na comissão no dia 9/2. Ofício deputado Alexandre Chambim, justificando a ausência no dia 9/2. Ofício Prestação de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, número 01/2026, de prestação de contas mensal do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, referente a dezembro de 2025. Ofício Prestação de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, número 02/26, referente à prestação de contas mensal do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, outubro de 2025. Ofício Prestação de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 03/2026, relatório trimestral de atividades referente ao 4º trimestre de 2025 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Ofício Prestação de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, número 04/26, referente ao relatório anual de atividades exercício 2025 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. E mensagem do Governo do Estado 01/26, mensagem que encaminha relatório de créditos suplementares especiais abertos no período de janeiro a dezembro de 2025, elaborado pela Secretaria de Estado, Economia e Planejamento, a SEP. Passo ao item 2 do expediente, proposições recebidas e distribuídas aos senhores deputados. Projeto de lei
504/2000, autoria do deputado Capitão Assunção, eu estou encaminhando relatoria para a deputada Janete Sá, 2020. Entrou na comissão dia 9/2 de 2026, ficam as concessionárias e permissionárias obrigadas a divulgar nas plataformas digitais dos órgãos competentes os relatórios de vistoria técnica realizadas em viadutos, pontes, túneis, passarelas e quaisquer obras públicas no âmbito do Estado do Espírito Santo. O deputado Alexandre Chambim tinha sido relator da Comissão de Infraestrutura. O item 2, projeto de lei 1007/2023, de autoria do deputado Coronel Wellington. Estou encaminhando relatoria para o deputado Deninho Silva, entrou na comissão dia 11/2, dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, transtornos psicológicos ou setoriais, de ingressar e permanecer em ambientes públicos e privados, acompanhado pelo seu animal de assistência emocional no âmbito do Estado do Espírito Santo. O deputado Chambim também já tinha sido relator na Comissão de Proteção do Bem-Estar Animal. Item 3, projeto de lei 476/2025, de autoria do deputado Coronel Wellington, encaminhando relatoria para o deputado Danilo Baense. Entrou na comissão no dia 11/2, projeto de lei do deputado estadual Coronel Wellington, que dispõe sobre a inclusão do símbolo de autismo no uniforme escolar dos alunos com transtorno de espectro autista nas escolas da rede estadual de ensino do Estado do Espírito Santo. Está pensado ao PL 613/2024, de autoria do deputado Alan Ferreira. Item 4, projeto de lei 150/23, autoria da deputada Irine Lopes, relator Coronel Wellington, estou encaminhando a relatoria, entrou na comissão dia 4/2, cria campanha permanente Mulher no Volante, Segurança Constante, no âmbito do Espírito Santo. O item 5, projeto de lei 607/2020, de autoria do deputado Zé Esmeraldo, estou encaminhando a relatoria para o deputado Calegari, entrou na comissão dia 10/2, cria a campanha permanente Mulher no Volante, Segurança... Está repetido isso, hein? São apensos esses projetos? Que é o mesmo tema. Oi? Tá. Então desconsidera o item 5 do expediente, porque está repetido. Peço à assessoria que verifique se é o mesmo projeto. Se for o mesmo projeto, por favor, a pensar ao mais antigo, que provavelmente é o 607/2020. Item 3, proposições baixadas de pauta, não houve no período. Proposições sobrestadas também não houve no período. Ordem do dia, devido à ausência de quórum, nós vamos adiar o item do item 1 ao item 8, que são os projetos de lei que estão na pauta da ordem do dia para votação, e com a ausência de quórum não nos permite fazer a votação. Passo imediatamente para a fase de comunicação. Pergunto ao deputado Danilo Baense se gostaria de fazer alguma comunicação. Agradecer a Vossa Excelência e fazendo o registro aqui do projeto que eu citei no início, é o PLC 16/2023, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos policiais civis no exercício de função de examinador de veículo. Esse projeto ele estava na pauta no dia 9/2 para votação, já havia sido votado na reunião do dia 22/9. Então ele foi aprovado tanto na reunião anterior, de 22/9, quanto no 9/2. E só mesmo agradecer aos presentes. Ok, obrigado, deputado Danilo Baense. Eu gostaria de fazer uso da fala na fase de comunicações para falar um pouquinho desse início de ano e do carnaval que nós tivemos no Estado do Espírito Santo. Nós começamos a quaresma sob o signo do maior carnaval da história do Estado do Espírito Santo. Nosso litoral, deputado Danilo, estava lotado de norte a sul do Estado do Espírito Santo. As secretarias do governo do Estado monitoraram todo o fluxo de turista, constataram que foi o maior fluxo de turista da história. O desfile das nossas escolas de samba também foi um sucesso aqui no Estado do Espírito Santo, com a alteração de 2 dias com a Série A dos desfiles. Os balneários como de Guriri, Jacaraípe, Guarapari, Iriri, Piúma, ferveram de gente. No bloco da Naí, aqui no centro de Vitória, puxou uma multidão jamais vista na Avenida Beira-Mar.
As pessoas se divertiram em paz, isso é fundamental registrar. Delegado Danilo Baense, Vossa Excelência, que é da área de segurança pública, em meio de tudo isso, desse número grande de pessoas, né, do carnaval, das escolas de samba, nenhum homicídio sequer foi identificado nos ambientes da folia, né? Os homicídios que nós tivemos nesse período foram todos fora do contexto do carnaval. Foram homicídios acontecendo em outras áreas, mas não nas áreas onde estavam sendo realizadas as festas. Então isso é importante também, porque isso demonstra que as festas estão sendo compostas pelas famílias para se divertir e não para causar violência e transtorno. É importante ressaltar também que o carnaval é a maior expressão cultural popular do Brasil, e aqui no Espírito Santo não é diferente, e a cultura ela dá retorno, né, senhoras e senhores, cidadãos do Espírito Santo e deputados. Investimento em cultura retorna 7,59 centavos de real por investimento. Então, a cada R$1 investido, retorna 7,59. Na indústria automobilística, para os senhores terem um exemplo, o retorno é de R$3,76 por real investido. Então, esses números não são números políticos, são números técnicos e são da economia, economista, Mariana Massucato, professora de Economia, da Inovação e Valor Público da Universidade College de Londres, primeira universidade de Londres, em pesquisas como a Unesco também, a Organização Nacional das Nações Unidas para Educação e Cultura, e o Brasil registrou 65 milhões de pessoas nas ruas durante o Carnaval. Isso equivale a 18,6 bilhões em receita projetada. Para vocês terem um exemplo e uma ideia, a hotelaria no Rio de Janeiro, com 88,6% de ocupação, 1.420.000 turistas internacionais no Rio de Janeiro, 70 mil empregos diretos, 458 blocos só na cidade do Rio de Janeiro. Isso demonstra o tamanho e a grandeza dos recursos que giram em torno desse evento, enquanto alguns tratam o carnaval como um feriado improdutivo, né, e outros tratam como patrimônio um patrimônio que não se mensura, né, que não se coloca valor. Os dois ignoram o multiplicador fiscal mais eficiente do país, que é a geração de emprego e renda durante esse período. As escolas de samba elas funcionam 12 meses por ano, não só durante aqueles 2 dias de carnaval, né, como centro de formação, de costura, de marcenaria, de elétrica, de gestão. Então isso diminui a violência, porque as crianças estão ali aprendendo, os adolescentes e as pessoas. A pesquisadora Mariana documentou que essa infraestrutura reduz a criminalidade entre os jovens, isso é fundamental, e o carnaval é só a vitrine desse trabalho que é feito durante esses 12 meses. Então a estrutura social ela é permanente, ela não é instantânea durante aquele período. Então vamos falar mais um pouquinho de cultura. No mundo digital, 75% dos streams no Spotify do Brasil são de artistas brasileiros. Isso é importante também te registrar, né? Vintage Culture foi eleito o DJ número 1 do mundo. O funk brasileiro também é muito ouvido, né? Tratado como preconceito, às vezes, muitas das vezes tratado como preconceito, e é um dos gêneros que mais cresce globalmente. O mundo consome a cultura brasileira em saber que é brasileira, então quando é brasileira se consome bastante a cultura brasileira. O capital, a gente diz que não tem pátria, o patrimônio não tem partido de esquerda ou direita, isso é apartidário. Então, junto com a cultura, quero fazer aqui uma breve abordagem sobre o turismo para voltar ao tema em outra ocasião. Nós estamos vivendo aí, bater às nossas portas a reforma tributária, e quando se concluir, dará ao Espírito Santo a oportunidade de ser um dos maiores polos turísticos do Brasil.
como o estado do Espírito Santo é um estado pequeno e que a população é uma população reduzida relativamente comparado com outros estados, será o turismo que vai nos salvar e nos dar um aporte para o futuro. E aqui acaba de chegar o nosso deputado Coronel Wellington, que é o presidente da Comissão de Turismo da Assembleia, sabe muito bem da importância desse tema para a economia do Espírito Santo nos próximos anos. E aqui então nós gostaria de dar um alerta que nos últimos 2 anos o turismo de experiência consolidou-se como uma das principais tendências do Brasil e do mundo, transformando rapidamente o perfil do viajante e as estratégias de destinos e negócio. Estudos recentes realizados pelo Sebrae mostram que cerca de 90% dos turistas brasileiros buscam vivências autênticas, buscam o contato direto com a cultura local como principal fator de escolha para a sua viagem, elevando o segmento a mais de 60% do faturamento das pequenas empresas, dos pequenos negócios turísticos no Brasil. Deputado Deninho, eu estou fazendo uma fala, depois eu... Aqui, mas estou descendo aí, tá? Ok, deputado Deninho, estou fazendo uma fala, depois eu abro a parte. Obrigado. Tá, dando continuidade, mundialmente o turismo de experiência responde a mais de $1 trilhão em receita, com taxa de crescimento média acima de 10% ao ano. Isso deve servir como mote para o nosso trade turístico aqui do Estado do Espírito Santo. Não é uma questão de destino, é uma questão de experiência, e isso é o que o turista qualificado mais busca. O Estado compete oferecer a infraestrutura necessária de acesso aos polos turísticos, e nesse aspecto registra aqui a urgência de se duplicar a BR-262. Em nosso estado, isso já está, eu tenho conversado, o deputado Coronel Wellington, com o diretor do DENIT, e a empresa contratada para fazer o projeto é de Santa Catarina, e aqui eu quero parabenizar a equipe do DENIT, que está praticamente morando em Santa Catarina, delegado Danilo Baense, para acelerar o mais rápido esse processo, junto à empresa contratada, para finalizar esse projeto, para que se possa colocar o edital na praça. O governo do estado já aportou do orçamento do estado 2,6 bilhões para poder fazer essa duplicação. Uma parte do recurso já está destinada pelo governo do estado. Tenho certeza que nossa bancada federal vai ajudar e contribuir para o restante do recurso, mas o projeto sendo finalizado, isso é de extrema importância e urgência para desenvolver nosso turismo, principalmente na região do Caparaó, região do nosso querido Coronel Wellington. As montanhas capixabas, nelas incluídas toda a região do Caparaó, tem sido um destino preferencial de turismos de experiência aqui no nosso estado do Espírito Santo. Então a BR-262 tem se apresentado como um gargalo a ser enfrentado com urgência. Então essas obras de infraestrutura são fundamentais. Estive sábado junto ao governador e ao vice-governador Ricardo Ferraz em São Pedro Frio, distrito de Colatina, uma região que ninguém acredita que Colatina, que é uma terra quente, tem uma área que no inverno chega a menos de 10 graus e que agora, a gente estava em Colatina, estava 40 graus no termômetro do carro. Quando a gente chegou em São Pedro Frio, estava 28. Então é uma região, 12 graus de diferença. Então é uma região alta, uma região com potencial agrícola enorme e uma região com potencial turístico enorme. E o governo fez um investimento nessa estrada que leva a São Pedro Frio de R$50 milhões, construindo uma estrada de caminhos do campo, que metade já foi entregue e pronta, dando ordem de serviço nesse final de semana para outra metade. Isso é desenvolver o turismo no nosso estado do Espírito Santo. Então gostaria aqui de dizer que a Assembleia Legislativa está atenta nas suas comissões e também pelos seus parlamentares, da importância do turismo para o Estado do Espírito Santo. Obrigado, e gostaria de perguntar, nosso querido deputado Coronel Wellington, gostaria de fazer uso da fala na fase de comunicações. Presidente, boa tarde. Boa tarde, deputado delegado Danilo Baense, a todos os senhores que compõem a Comissão de Finanças, servidores da Assembleia, Sociedade Capixaba. Gostaria de, inicialmente, parabenizar a Vossa Excelência pela essa fala, em enaltecer o turismo como uma fonte limpa de geração de emprego, renda e desenvolvimento.
Muito importante nós termos orçamento público que dê condições dos municípios, do próprio Estado, a alavancar essa ferramenta maravilhosa de desenvolvimento regional. O Espírito Santo tem uma vocação natural para o turismo, posição geográfica que favorece, né, tanto o acesso dos estados do Sul, do Norte, do Nordeste, Centro-Oeste, todas as regiões do Brasil, e é muito importante nós dotarmos o Estado de uma infraestrutura com capacidade de absorver esses turistas que vêm, não só do Centro-Oeste de Minas Gerais, dos estados brasileiros, deputado Mazinho, mas também de outros países, porque a infraestrutura nas rodovias são importantes, mas nós podemos chegar no estado através do ar, do aeroporto. Nós precisamos ter uma estrutura, inclusive um ponto de atendimento e referência do turismo dentro do aeroporto, que é muito assim, simples. Nós temos que ter o ponto de atendimento e recepção aos turistas da rodoviária, porque nem todo mundo vem de veículo. Nós temos que ter, através de nossos portos, condições de acolher os visitantes que vêm, inclusive fazendo cruzeiros. Tem uma experiência aí que vai ser feita, uma experiência de um navio cruzeiro que vai fundear próximo à costa, e embarcações menores vão buscar esse pessoal, levar até ali a Ilha do Boi, e depois vans vão levar para alguns destinos próximos aqui, para dar condições a essas pessoas de conhecer os destinos e ainda voltarem para continuar suas viagens. Em síntese, é muito importante a sua fala, Mazinho, porque nós precisamos desde comunicação, desde infraestrutura nas estradas rurais, desde segurança pública, sinalização. Tem locais, tem municípios que não conhecem as suas próprias reservas, seus próprios locais de turismo. Para você ter uma ideia, nós fizemos uma indicação para que o turismo seja integrante da grade curricular do ensino público, porque como que nós vamos gostar do que nós não conhecemos? O próprio capixaba não conhece suas belezas naturais. Então é muito importante que nós tenhamos na grade curricular informações acerca de nosso potencial turístico, para que nós mesmos sejamos uma voz ou veículos de nós difundirmos as nossas belezas naturais, tanto eventos que acontecem no Espírito Santo ou belezas naturais incríveis, como Vossa Excelência falou. Parabéns pela fala, é só isso que eu tenho para o momento. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Então, nós tivemos na presença na comissão hoje, deputado Deninho Silva de forma online, deputado Danilo Baense, deputado Coronel Wellington, fazendo parte da reunião da comissão. Não tendo mais nada a tratar, eu declaro encerrados os trabalhos dessa comissão, convocando os pares para a próxima, que será ordinária, dia 2 de março de 2026, às 13h30, no plenário de Seu Cardoso. Que Deus abençoe a todos e todas, uma boa semana, uma semana muito produtiva de trabalho.